desmontado para fazer baixo para o navio não virar. E eu construí, imagina, isso em 1500 e tanto, e eu construí lá no norte do Brasil, sítios inteiros que eles entravam por Marajó, fortificações inteiras, quem é de construção sabe disso, pré-fabricadas, pré-fabricadas em pedra cortada. Eles traziam a mão de obra também. Vocês acham que na mão de obra que vinha para trabalhar forçado aqui, só não vinha bravo? Só vinha bravo. Então a capoeira tem muitas origens que a originaram como uma luta de guerra. Tanto que o autor, os maiores historiadores do mundo, diz que os holandeses saíram lá de Recife, na guerra de Guararapes, porque eles tiveram 3 associações. Eles tinham o exército mais, os holandeses tinham o exército mais treinado do mundo naquela época. Eles eram donos das companhias das Índias que faziam a globalização das dinheiro grosso, entendeu? Pois bem, esse Fernand Braudel, que é um historiador do mundo importantíssimo, ele diz que os holandeses saíram de lá porque tinha lá, vocês já ouviram falar disso, Felipe Camarão, índio velho, como diz o mestre, com amizades entre os índios fortíssimas. Tinha Henrique Dias, o negro, e tinha, vejam vocês, e tinha os degredados, fugidos do quilombo, porque quilombo tinha negro, mas negro gostava de Índia, porque na ausência era Índia mesmo, tinha Índia, tinha negro, e tinha degradado em quilombo, entendeu? Então, ali em Guararapes, então ele diz o seguinte, que os holandeses não aguentaram, eles não aguentavam lutar contra aquele tipo de briga diferente. Esse tipo de briga diferente, eu não quero dizer que seja a nossa capoeira, mas é uma cultura de luta de quem fugia para ser livre, fugia para as matas para ser livre. Era a briga das matas, era a luta das matas. E eles expulsaram. Era um tipo de guerra de guerrilha que a negada, que a indiada, que os degradados já estavam acostumados quando os capitães do mato, como diz o mestre aqui, estavam como uma indústria buscando recuperar moeda semovente, moeda tiritante, escravo. Né? Então esse povo viveu 100 anos, 200 anos, 300 anos brigando no mato, cada um com seus recursos. Então a capoeira começa assim. Pois bem, estou dizendo isso tudo porque é o seguinte, aquela era aquela capoeira. Existiu um lugar onde chegou uma coisa da África que foi fundamental para a capoeira, que é isso aqui, berimbau. Isso aí tem um papel que o Bamberg pode falar o dia inteiro, você não vai cansar de ouvir, porque ele tem um papel fundamental. Ele é negro, esse daqui, e trouxe todo o conhecimento, sabe? O conhecimento da sedução, o conhecimento da mandinga. Mas vocês vejam que na capoeira do Rio Antigo, eu fiz a capoeira do Senhorzinho, nós descobrimos um cara que ensinava o Senhorzinho, chamado Bira, que aprendeu com o Neider, que aprendeu direto com o Senhorzinho, em Botafogo. E nós treinamos os 3 meses com ele. E aí eu passei a entender, muito mais tarde, que tanto a capoeira de Pernambuco como a capoeira de São Paulo, não estou falando da capoeira de São Paulo hoje, porque hoje em dia toda a capoeira que existe no mundo é capoeira baiana. Mas no Rio tinha uma capoeira. Em São Paulo tinha uma capoeira, em Pernambuco tinha uma capoeira, que era aquela briga das matas. E ninguém fazia certinho, nem gingava certinho, não. Cada um tinha o seu jeitão, mas era mais ou menos a mesma coisa. Era um desespero que fazia com que você desse pernada, pulasse, o jeito da gente. Eu estou dizendo isso tudo para vocês, eu queria dizer uma coisa. O Nenel disse para mim assim, no seu tempo, quem não fazia regional, o resto era tudo Angola. Ele falou comigo, presta atenção que o negócio é dialético. Aí ele falou assim, agora o que é que acontece? Você sabe quem faz Angola, o resto é todo regional. Sacou a diferença? Na minha época, quem fazia regional era regional, o resto era todo Angola. Agora, ele disse o Nenel para mim, agora a gente sabe quem faz Angola e o resto é todo regional. E você sabe que o Grupo Senzala
Chegou num determinado momento que eu escutei as pessoas assim, não, é capoeira senzala. Capoeira senzala é justamente essa capoeira que você não define bem. Mas se não definir bem que capoeira é e tiver sentido, tudo bem. Mas vejam vocês, quantas rasteiras a gente viu aqui hoje? Nenhuma. Você sabe o que tira medo de cair de rasteira? É a sequência do mimba do balão, que passa a fazer o capoeira ser o bom quando ele toma aquela rasteira, sobe e cai bacana. Uma rasteira que você toma e que você cai bacana, vale mais do que 3 rasteiras que você dá e não derrubou, ou 3 que você derrubou e o cara caiu mais ou menos. Você cair bem de rasteira é a arte de capoeira. Capoeira é bom, não cai, se cai, cai bem. Entendeu? Então, isso é uma coisa séria. Porque também é o seguinte, nós passamos por várias fases, né? Nós passamos pela fase, como eu referi, da porradaria, da gente ter que se enfrentar com os caras de karatê, de judô, de não sei o quê, de briga de rua, para mostrar que a capoeira era isso, era aquilo. Pois é, mas a gente tem que treinar muito a capoeira, mas a gente não pode perder esse método do mimba. Lógico que a Angola é um tipo... Você sabe como é que o sujeito começava a treinar a Angola? Quando a mãe dele paria. A mãe dele paria, ele caía, rolava na areia, mamava, e enquanto não estava mamando, ele estava escutando alguém brincando e tal, de repente todo mundo começava a jogar capoeira com 1 ano e 2 anos. Eu frequentei demais a roda do mestre Valdemar e do mestre Traíra. Era interessante que ficava lá no Curuzu, no Porta-Braço, no bairro da Liberdade. Tinha uma esquina e tinha um mercado na esquina chamado Mercado Aguinelo. Aí era engraçado que eu ia lá com camisa roxa, eu fui dupla do camisa roxa no Olodum, o grupo que o mestre Bamberg fez parte, e que eu disse que influenciou muito o Senzala. Pois bem, lá era interessante porque a gente chegava e ia para uma vendinha do lado oposto do Mercado Aguinelo. E o mestre Traíra e o mestre Valdemar estavam lá. O mestre Traíra usava um terno gigantesco, de fofo, pesado. Não era um terno, era uma coisa pesada assim, que ficava aquele terno assim, porque ele era bom de faca. E ele com aquele paletózão assim, ele mexia, chegava o paletó, chegava lá, ele voltava, e eu acho que ninguém encontrava o Traíra, encontrava só os ternos dele, né? Ele era um jeito magrinho e ágil, que ele jogava com o Valdemar sempre, toda a mão. Então eles ficavam tomando uma branquinha, uma cervejinha equilibrada, num barzinho assim. Aí eles ficavam olhando de longe. Aí de longe, a roda, tinha uns menininhos pequenos, assim, de 5 anos, brincando, iam brincando de bater pandeiro, entendeu? E os meninos brincavam. Quando passavam as 2 horas assim, de 3 horas a 5 horas da tarde, aí o Valdemar olhava e disse assim, já tá, o negócio ali tá mais taludo. Aí tinha uma rapaziada já de 17, 18 anos, e o berimbau já estava num som legal. Aí acontecia um negócio que parecia um ritual. Eles atravessavam em diagonal, o Traíra vestido com esse terno cinzento pesado dele, e o Valdemar com essa alpergata, estou eu aqui imitando o mestre, de alpergata, todo de branco, azul claro, linho e coisa, e um lencinho aqui na coisa para não sujar a gola. E aí ele pegava, chegava lá, quando tinha passado o para ele, passava a comandar a roda. Todo domingo tinha essa roda. Nunca vi lá 3 pessoas iguais no domingo seguinte, porque vinha gente da Bahia toda para lá, para jogar dele no domingo lá. E o jogo lá era o seguinte, não tinha risada, porque era um jogo sério, era jogo de decisão, jogo sério. O jeito um ficava o outro, como dizia o mestre Lima, um dos princípios do mestre Lima era respeitar a guarda vencida. Quando você passou a guarda vencida do cara, você não precisa detonar o cara. E na academia, lá no Valdemar e no Traíra, eu percebi isso com fineza. Só que os encontrões,
tipo vingativa, banda de costa. Quantas a gente viu aqui hoje, né? Entendeu? Então, pense nessa crítica construtiva de quem está querendo deixar algo de bom. Banda de costa é vingativa, trocadilha de joelho, barrigada, pintada, cabeçada, eu vi várias. Mas às vezes a cabeçada é um recurso que ele não pode ser aplicado assim. Ele tem que ser aplicado, o cara tem que mostrar que a cabeçada mataria. Não pode ser a cabeçada só de... Sabe? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, em Angola mesmo, a chamada é um recurso. Porque o sujeito joga 10 minutos seguidos. Aí quando ele está sentindo que está bufando, ele pega a chamada. E aí ele dá uma respirada. Entendeu? Então você nunca faz mais do que 2 ou 3 chamadas num jogo. E o outro também são recursos, porque não tem tempo certo. Se eu estou jogando com você e eu estou de vantagem, e eu peço para parar, fica esquisito para mim, porque eu não estou dando a chance ainda de correr atrás, né? Se por acaso você está melhor que eu na roda, e eu peço para parar, não fica bem para mim também, porque é sinal que eu estou tirando de fino antes. Então a capoeira tem essa fineza, essa ética. A gente tem que chegar, a gente tem que jogar sério e chegar no fim. Mas sério até um determinado ponto, chega para que os dois se abracem junto no final. O perfeito da roda são os dois saberem o final. Que tem que parar, porque tem outros para jogar. E o tempo foi grande, eles cumpriram o papel, acho, 5, 10 minutos de jogo. Cada um faz 3 chamadas. E as chamadas acontecem no final do jogo, quando o jogo já está alto. Em barra-vento, como eu digo, na Angola. Então, isso é outra coisa, eu não vou me estender mais, mas a gente tem que começar a botar fé nos toques. Botar fé nos toques. Cada toque é um tipo de treino diferente. Sabe? Quando você vê, hoje em dia, por exemplo, o pessoal que diz que faz regional, em geral joga no tiquitim-tom-tom, tiquitim-tom-tom, tiquitim-tom, não joga nem no São Bento Grande regional, joga na Angola dobrada. Não sei se o mestre Curió dizia do mesmo jeito, mas o dia que Valdemar Traíra dizia, a Angola dobrada que é o tiquitim-tom-tom, tiquitim-tom-tom, entendeu? A Angolinha tim-tom, e depois vem aquela Angola tom-tim, tom-tim. E ele chega, quando ele chega, a Angola do Valdemar Traíra, quando ela chega lá no Barra-Vento, você tem pernada alta. Sabe? Porque dar pernada alta é uma arte, porque dar pernada alta é cair certo. Entendeu? Então a gente tem que voltar a saber disso. Tem um método. O método que existe é o método do mestre Bimba. Não interessa, eu não sou Flamengo nem Vasco. Mas é preciso conhecer aquilo. Assim como os Angola. E eu já te estou dizendo, eu vivi no Valdemar Traíra, sabe? Eu disputei dinheiro no chão com a boca na Bahia e me definido aqui. Quem olhar nos primeiros coisas do Senzala, quando a gente tinha 16 anos, lá tem um discozinho, que é Senzala, em frente, para você ter uma ideia, como a gente é velho, né? Em frente ao Morro da Catacumba, que não existe mais porque acabou. Acabaram com o Morro da Catacumba. Em frente ao Morro da Catacumba tem um filme da televisão alemã que está nas coisas aí, e que a gente joga, todo mundo novinho, sorriso e garrincha com 10 anos. Eu jogo até um jogo com um cara que treinava comigo, de pegar dinheiro no chão, que ainda se disputava. Nos primeiros tempos que eu fui na Bahia, descendo justamente a Rua da Laranjeira, lá do Mestre Vindo lá para baixo, tinha umas rodinhas de capoeira e ele casava com dinheiro no chão e disputava. E eu gostava, achava legal, porque eu estava com tudo e não estava próximo. Entendeu? Então, brincava assim. Bem, vocês sabem, tiveram os 3 berimbau de ouro, e a gente ganhou, era que nem taça Gil Ribeira, hein? Você ganhava um, devolvia. Aí nós ganhamos 3, pô, seguido. Foi um negócio assim, que se tornou um conhecimento muito rápido. E acabou o berimbau de ouro. Mas a gente tinha muito esse negócio de treinar demais e treinar as coisas do mestre Bimba, e ir lá e ver e tal, começar a entender como a gente tinha se enganado em certas coisas, e ao mesmo tempo entender que a Angola, que o que chamam de Angola, e hoje tem muito goleiro bom, muito goleiro bom, é um sistema de jogo que você finge mais a luta. Mas acontece que no fingimento da luta tem um monte
tem um monte de demonstrações. E a gente tem que aprender aquele tipo de jogo para jogar com outro camarada. Porque capoeira é isso. Capoeira não é um contra o outro, não. Capoeira é um com o outro. Mas não é dançando. Não é jogando. Não é lutando. É fazendo capoeira. E fazer capoeira é isso que a gente sabe fazer. Só que a gente, por exemplo, eu acho que a gente tem que treinar os balões cinturados. A sequência do mestre Bimba, que é alta, você faz em Angola. Eu dei aula há 4 anos em Brasília lá, sabe? Agora, ultimamente. Num grupo que é o pessoal de Maracatu. Um pessoal muito bom de Maracatu. Aí eu ensinei para ele 4 anos. A gente fazia a sequência do mestre Bimba com as cordas assim amarradas nessa altura aqui, para o cara não botar o pé nem a cabeça em cima dessa corda. E jogando a sequência do mestre Bimba, que é meia lua de frente. Vocês todos jogaram hoje. Você está no chão, você faz meia lua de frente, você faz queixado, você faz tudo. Faz meia lua de compasso, lógico, faz o tempo todo, que é o movimento mais alto, o golpe mais usado na capoeira, seja global ou regional. Né? Então a gente tem que examinar essas coisas, porque tem coisas que estão se passando e a gente não está percebendo que está escorrendo pelos dedos da gente. Sabe, eu disse, eu tenho um preparo físico para falar hoje, isso se compara com a minha barriga. Viu? Então eu queria dizer para vocês que isso, não tomem isso como uma crítica, tomem isso como uma primeira vez que eu faço isso na minha vida. Nunca conversar com gente que eu fui visitar e tal. Às vezes eu dou um aulão onde eu mostro esse tipo de coisa normalmente eu lá para o pessoal do Senzala, que eu vou 2 vezes por ano, a gente tem um encontro geral e tal, que encontro estudado em São Paulo, tem 58 prédios de Senzala hoje. Formado assim, tudo com mais de 35 anos. E no mundo inteiro. Aí acontece o seguinte, que cada mestre ensina com a sua virtude. No Senzala é interessante porque quando os caras se encontram, então tem algumas diferenças entre uns e outros que faz crescer. Mas eu acho que a tendência da gente agora é a decadência. Porque a gente perdeu esse elan, esse impulso inicial. E o impulso inicial é fundamental. Você sabe que você para tirar um carro do lugar, o mais difícil é você arrancar. O arranque é difícil. Então tomem isso. Se interessem pela coisa dos balões cinturados. Porque é chato, é enjoado e tal. Mas no fio de 1 ano, se vocês treinarem balão cinturado 1 ano, todo mundo pede para tomar rasteira, que é para esnobar, para tomar uma queda e cair bacana, que é muito mais bonito do que até derrubar grosseiramente. Entendeu? E eu acho que, por outro lado, aprender, mas fazer a diferença. Vamos jogar, bota o ritmo. Tem que jogar no ritmo. E hoje a gente tem 2 documentos fundamentais. Eu acho que é o disco do mestre Bimba e o disco do mestre Valdemar Traíra, que canta o mestre Cobrinha Verde. Me perdoe aí, eu estava enchendo o saco pelo Jota no início, porque eu falo muito, mas ele fala mais do que eu. Mas só porque ele fala mais do que eu tenho um interesse fundamental, principalmente para quem é capoeira. Tinha um professor da UNB, onde eu dou aula, que era antropólogo, e dizia que ninguém entendia mais de sertão que ele. Sabe? Mas eu sou danadinho, então eu dou um tranco nele que é para dizer assim, ó. Flauta ali, né? Aí a gente perdendo a oportunidade de estar ouvindo essa maravilha. Então, mas tem que ouvir ele agora. Pois é. Posso dar uma palavrinha? Claro, por favor. Bom, eu sou Estevam, sou flautista, sou irmão do João. Começamos cedo na capoeira, no Meia Lua. Querido mestre Reinaldo aqui, foi meu mestre junto com o mestre Marco Aurélio. Pensei que não fosse lembrar de mim, mas lembrou. Depois de tantos anos que nós não nos vimos, né? Mas a minha trajetória foi uma trajetória saída da capoeira, depois na família. O nosso irmão, outro irmão, Faustino, estava aí também, foi o primeiro capoeirista da família. Mas eu acabei entrando no lado da música. Eu gostaria de falar dessa importância que tem
a capoeira na minha música. Em todos os CDs, os 5 CDs que eu já fiz, todos eles têm a presença do berimbau. E essa ligação da melodia, da exploração, porque o berimbau é um instrumento que tem 2 notas. Né? Você tem o recurso de arrastar a moeda, mas ele tem 2 notas. E a flauta possibilita um recurso bem maior em termos de melodia. Então, com o João, junto com o mestre Polêmico, e agora com a felicidade de ele estar aqui perto da gente, a gente tem se encontrado frequentemente para desenvolver essa habilidade de improvisação, mas de inclusão da melodia junto à capoeira. E é isso que nós já fizemos aqui já algumas vezes, com o Paulinho, com o Ité, com algumas apresentações que a gente já fez, inclusive até no Parque Alfred. É muito interessante explorar esse lado. É um prazer estar aqui com vocês, ouvindo e aprendendo tanta história bonita e dizendo que estamos na capoeira, a capoeira nunca abandona a gente. Muito obrigado.